Olá, eu sou o Denis e esse é o canal Literatura Espírita. Dando continuidade aos nossos estudos da obra Nosso Lar, nós estaremos estudando hoje o capítulo 26, intitulado Novas Perspectivas. Então, como nós vimos no capítulo anterior, a mãe de André Luiz, Laura, a mãe de Lísias, Laura, ela aconselhou André Luiz, a respeito do trabalho, para que ele não se deixasse demasiadamente ser carregado pelo espírito de curiosidade, para ele aproveitar a oportunidade que o ministro deu a ele, para realmente se propor ao serviço, se propor a aprender com observação, mas se propor também ao serviço. Então, na companhia de Rafael, André Luiz foi para o Ministério da Regeneração, onde ele iria se encontrar com o ministro Genésio, um dos ministros do Ministério da Regeneração, e levou consigo as recomendações da Laura, as recomendações do ministro Clarencio, a dona Laura que trabalha no Ministério da Regeneração também. Então, ela mandou uma carta para o ministro Genésio, para que ele recebesse André Luiz, e a visão que o Genésio tinha de André Luiz é de que ele iria encontrar o médico vaidoso da terra. Porém, todas aquelas recomendações que Laura fez para ele acabaram tocando o coração dele, e André Luiz ele se apresentou realmente como uma pessoa mais humilde, mais bem disposta ao trabalho. Ele até faz uma diferenciação interessante, Às vezes nós nos propomos a trabalhar, mas nós não nos propomos a servir. São duas coisas diferentes, O trabalho, ele, embora seja importante, ele pode ser também uma fonte de vaidade, De você carregar uma posição importante, de você carregar um título, igual ele era médico, Então ele tinha um status social, ele tinha um status acadêmico, Ele se sentia uma pessoa importante, ele era visto como uma pessoa importante. Então, além do trabalho que ele realizava, ele tinha todas essas questões do ego, E ali em Nosso Lar, o importante, segundo o ministro Genésio, não é tanto... o trabalho é sim importante, mas o que é valorizado é o espírito de serviço, Você se dispor a ajudar, a fazer parte do coletivo, você contribuir para o bem-estar de todo mundo, de ajudar todos, na medida das suas forças, na medida do possível. Então, não só trabalhar, mas trabalhar com espírito de serviço, sem esperar ser reconhecido, sem esperar ter nenhum tipo de status social, de alimentar o ego de qualquer forma, Então, o ministro Genésio ficou bem satisfeito, bem surpreendido, com essa disposição íntima, porque, como a gente sabe, os benfeitores espirituais, eles veem o nosso coração, o nosso pensamento, Então, se André Luiz estivesse tentando dissimular, ele teria percebido, mas, na verdade, ele estava sendo bem sincero de realmente trabalhar naquilo que fosse necessário. Então, Genésio chamou Tobias, que é um dos trabalhadores do Ministério da Regeneração, para que Tobias acompanhasse André Luiz, para que André Luiz conhecesse as câmeras de retificação. Então, antes disso, eles passam pelas fábricas, ele conhece como é feito os alimentos, as vestimentas lá em Nosso Lar. Ele não dá detalhes sobre isso, então nós não sabemos como funciona esse processo no mundo dos espíritos, de construção de roupas e de alimentos, mas Tobias informa a ele que mais de 100 mil espíritos são dedicados a essas atividades, Então, existem, assim, muitos milhões de espíritos na cidade e precisa de muita mão de obra para isso também, para essas questões, E aí, Tobias convida André Luiz para descer até as câmaras de retificação, que ele fica meio surpreso, Como assim descer, Então, Tobias explica para ele que as câmaras de retificação, elas ficam próximas do umbral, porque os espíritos que são recém-chegados do umbral em condições mais difíceis, eles não suportam a luz nem a atmosfera, a vibração da cidade, das partes superiores onde vivem os espíritos, a coletividade de Nosso Lar.
Então eles ficam em câmaras mais baixas, né, mais próximas do umbral, mais compatíveis com a vibração deles, para que eles não sofram demasiadamente com estas questões, né, até eles conseguirem se adaptar e chegar às superfícies, às localidades mais próximas do convívio social da cidade como um todo. Então, é bem interessante a gente observar, né, como que foi feito, como que André Luiz mudou de maneira assim, quase radical, né? Ele queria trabalhar no começo, mas ele estava pensando em termos de serviço, no serviço que ele tinha na Terra, uma posição de status, de destaque, né? E não em ajudar as pessoas, em ajudar o próximo, né? Então ele conversou com Clarencio deu um toque nele. Depois Dona Laura, né, também conversou com ele, deu os conselhos para ele, fez ele entender que o importante realmente é você estar disposto a ajudar, você estar disposto a servir e não ficar esperando, alimentando vaidades, porque isso não nos leva a lugar nenhum, isso até nos atrapalha em relação ao serviço, porque a gente começa a achar que somos melhores que os outros, a gente começa a achar que é superior, começa a querer ter mais benefícios que as outras pessoas, o nosso ego acaba se sobrepondo às necessidades de serviço ao próximo, né? Então, que fique essa lição para nós, para que a gente aprenda a cultivar no nosso coração esses valores da humildade, do serviço, né? Jesus, né, ele falava muito dessa questão do serviço ao próximo, né? Que aquele que quisesse ser o maior entre os seus discípulos, que fosse aquele que mais servisse, que mais se doasse em favor do outro, porque é aquele que mais se engrandeceria espiritualmente, que mais acenderia luz dentro de si mesmo. Quanto mais nós fazemos pelos outros sem esperar nada em troca, mais nós nos aproximamos de Deus, porque Deus faz isso, né? Deus, ele nos dá tudo, ele não nos pede nada em troca. Ele só espera de nós que nós conquistemos, né, a nossa própria evolução, mas isso é para a nossa felicidade. A nossa evolução é para a nossa felicidade. Para que nós sejamos pessoas bondosas, amorosas, para que nós tenhamos boas relações com o próximo, com a natureza, para que possamos conviver de maneira pacífica, né? Então nós somos os beneficiados com isso. Então, que fiquem essas meditações de hoje e até o próximo episódio. Muita paz e muita luz a todos.